Bom dia, meus alunos do 7º ano B e 7º ano D. Eu estou preparando aqui uma videoaula para vocês que enviarei amanhã, enviarei sexta-feira. Como vocês sabem, nós já trabalhamos no início do ano alguns conteúdos referentes às séries anteriores, aos anos anteriores. Nós trabalhamos com múltiplos, divisores, trabalhamos também com decomposição e hoje nós começaremos a trabalhar com o primeiro conteúdo do 7º ano. Nós iremos trabalhar hoje com o conjunto dos números inteiros, que vocês vão observar que é representado pela letra Z. Correto? Mas vocês podem perguntar, professor, e o que são números inteiros mesmo? Para que servem esses números inteiros? Para que nós possamos entender o que são números inteiros, é necessário que nós possamos entender primeiro o que são números naturais. E esse conjunto dos números naturais, nós já vimos no 5º, no 6º, e vamos falar um pouquinho dele. Eu não sei se vocês lembram, mas eu acredito que sim. O conjunto dos números naturais é composto pelos seguintes números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E é representado pela letra N. Então, o conjunto dos números naturais, ele serve para representar todas as quantidades positivas. Por exemplo, quando eu tenho, quando eu ganho, quando meu saldo é positivo lá no banco. Então, todas essas situações dá para nós representarmos com o conjunto dos números naturais. E no conjunto dos números naturais nós trabalhamos adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Da mesma forma, nós vamos trabalhar com os números inteiros. Agora, e o que são números inteiros mesmo, professor? Observe, eu colocando numa reta, os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correto? Seguindo, nós sabemos que é infinito. Nos números naturais, nós aprendemos que o menor número é o 0. Correto? O menor número é o 0. Nós aprendemos que não existe número menor do que 0. Mas aí, eu faço uma pergunta para vocês. E se nós formos representar um prejuízo? Se nós estivermos devendo no banco, se nós formos representar uma temperatura negativa, nós sabemos que aqui mesmo no Brasil, por exemplo, Campo do Jordão, às vezes a temperatura fica abaixo de 0. Para mim representar essas situações, dá de nós representarmos com números naturais? Não. Por que não dá? Porque o conjunto dos números naturais só serve para representar quantidades positivas. Daí sim, daí foi criado o conjunto dos números inteiros. Porque o conjunto dos números inteiros, eu posso dizer para vocês, que é o conjunto dos números positivos e negativos. Representando aqui na reta, ó, tenho 0, aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Nós sabemos que é infinito. Também nós temos, ó, menor do que o 0, 1, 2, 3, 4, também infinito. Então, quando nós começamos, agora que nós estamos trabalhando com números inteiros, nós vamos perceber que o menor número não é 0. Nós vamos perceber que a mesma quantidade de números que existe maior do que 0, também existe menor do que 0. Aí vocês podem perguntar, professor, mas quando que um número é menor do que 0? Quando ele é negativo, quando ele se trata de dívida, quando ele se trata que eu perdi algo, que meu saldo é negativo. Por exemplo, vamos pegar aqui a situação. Eu, Raimundo, eu tenho no banco R$1, né? Tem um saldo de R$1. Então, se eu tenho, ele é positivo.
Você sabe quando o número é positivo, tanto faz eu colocar o sinal quanto não. Agora, se meu saldo, se seu saldo é de R$100, só que negativo, quem é que está numa situação melhor? Eu que meu saldo é R$1, ou você que seu saldo é R$100 negativo? Ah, mas é 100, mas é negativo. Então, sua situação nesse caso está pior do que a minha. Porque além de você não ter dinheiro no banco, você ainda está devendo. Seu saldo é negativo. Então, resumindo, todo número negativo é menor do que zero, porque se trata de uma dívida, se trata de um prejuízo. Entendeu? Isso são números negativos. E os números inteiros é formado por números negativos e positivos. O conjunto dos números naturais é formado apenas por números positivos. Volto a falar, conjunto de números naturais só são os números positivos, só servem para representar quantidades positivas. Já o conjunto dos números inteiros serve para nós representarmos quantidades positivas e negativas, tá bom? Então, sempre que se tratar de dívida, de prejuízo, nós vamos trabalhar com o conjunto dos números inteiros, que são os números positivos e negativos. Então, com números inteiros, nós também vamos trabalhar adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, mas para que nós possamos chegar a essas operações com números inteiros, é necessário que nós possamos entender as seguintes instruções, né? É necessário que nós possamos entender como comparar números inteiros. É necessário que nós possamos entender o que é um módulo de um número inteiro. E é necessário que nós possamos entender também números simétricos. Primeiro, comparar números inteiros. O que é comparar? É você saber qual o maior e qual é o menor. Ou mesmo saber se ele é igual. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho 4 negativo e eu tenho 6 positivo. Tá? Então, se eu quiser colocar o sinal, eu coloco. Se não, vocês vão observar que quando é positivo ele fica imaginário. Então, nesse caso, qual é o maior número que eu tenho aqui? É o 4 negativo ou é o 6 positivo? 6 eu tenho, 4 eu estou devendo. Então, se nós observarmos, o 6 é maior do que o 4 negativo. E nós vimos lá no sexto e no quinto ano que eu vou usar o sinal de maior que. Dessa forma eu estou dizendo que 6 positivo é maior que 4 negativo. Agora vamos supor que nós tenhamos 6 negativo e 1 negativo. 6 negativos e 1 negativo. Eu, Raimundo, eu tenho 6 negativo, quer dizer que eu estou devendo 6. Minha filha Bárbara, que está me ajudando aqui, ela tem 1 negativo, quer dizer que a Bárbara está devendo apenas 1 e eu estou devendo 6. Então qual é o maior número aqui? É o 6 negativo ou é o 1 negativo? No caso aqui a Bárbara está na melhor situação que está devendo apenas 1. Então 1 negativo é maior que o 6 negativo. Se nós observarmos aqui na reta, eu tenho aqui, seguindo, eu tenho o 5 negativo e o 6 negativo. Vamos ver a situação aqui. Quer dizer que o 1 negativo é menor que o 0, mas se vocês observarem aqui o 6, porque quando é números inteiros negativos, é em ordem decrescente. Quando é positivo, é em ordem crescente. Então, se você observar, ó, a Bárbara está nessa situação aqui e eu estou aqui. Ó. Quem está mais próximo de 0, né? A Bárbara? Então, eu posso dizer que 1 negativo é maior do que o 4, maior do que o 6 negativo. Pegando outro exemplo aqui, eu tenho 8 negativo e 0. Qual é o maior? É 8 negativo ou é o 0? Mais uma vez eu digo, a Bárbara está representando aqui o 0. Ela não tem, mas também não está devendo nada. Eu estou representando 8. Eu não tenho e estou devendo 8. Então minha situação nesse caso está pior do que a Bárbara. Então a Bárbara que está representando 0 é maior do que o 8 negativo. Fechando o exemplo aqui. Vamos supor que nós tenhamos agora 2 negativo
E 4 positivo. Vou colocar o sinalzinho. 4 positivo. Qual é o maior número aqui? É o 2 negativo ou 4 positivo? 4 positivo, que é positivo. Eu tenho 2 negativo, eu estou devendo. Então 4 positivo é maior do que o 2 negativo. Pegando outro exemplo, eu tenho 1 positivo e 10 negativos. Olha aí, ó. 1 positivo e 10 negativos. Qual é o maior número aqui? É o 1 positivo ou o 10 negativo? Se você observar, 1 é quando eu tenho. 10 negativo é porque eu estou devendo. Então eu posso dizer que 1 é maior do que o 10 negativo. Então isso aqui é comparar números inteiros. E se nós temos, por exemplo, 4 positivo e 4 positivo, qual é o maior número? Ambos são iguais, então coloco o sinal de igualdade. Então comparar um número inteiro ou um número natural é nós sabemos qual é o maior, qual é o menor ou se eles são iguais. Correto? Agora, vamos ver também a questão de módulo de um número inteiro. Módulo de um número inteiro é a distância do número até o zero. Vamos supor que eu quero procurar o módulo de 4. Qual é a distância do 4 até o zero? 1, 2, 3, 4. Então o módulo de 4, o módulo de 4 é igual a 4. Agora, vamos supor que nós queremos procurar o módulo de 5 negativo. Então, o módulo de 5 negativo. Nós sabemos que o módulo é a distância do número até o zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então é igual a 5. Aí você pode perguntar, professor, mas não é 5 negativo? Não, porque o módulo é a distância do número até o zero. Então, se observar aqui, a distância vai ser o quê? 5. Então, o módulo de 5 negativo é 5 positivo. Tá. Para que nós possamos fechar a questão dos números inteiros, nós vamos ver a questão de números simétricos. O que é número simétrico? É um número igual ao outro, porém a diferença é o sinal. Explicando melhor, eu tenho, por exemplo, 4 negativo e 4 positivo. Eles são simétricos, correto? Por que são simétricos? Os números são iguais, o que muda apenas o sinal. E o que eu quero dizer para vocês é que sempre que nós formos adicionar número simétrico, por exemplo, eu tenho 4 negativo mais 4 positivo, correto? Se nós observarmos aqui, eu posso até pegar um exemplo claro. Pela manhã eu perdi 4 reais, que é negativo. Pela manhã eu perdi 4 reais. Mais à tarde eu ganhei 4 reais. Então, eu fiquei com quanto? Com 0. Então, o que eu quero dizer para vocês é que sempre que nós formos adicionar número simétrico, o resultado sempre vai ser 0. Mais tarde eu vou explicar para vocês que para nós adicionarmos esse número, vou tirar fora do parênteses. O 4 negativo vai sair 4 negativo. Agora, para mim tirar o outro 4 aqui no parênteses, eu vou fazer o jogo de sinais. O sinal que está fora com o sinal que está dentro. Quais sinais que são iguais? Quando os sinais são iguais, ele sai com um sinal positivo. Aí restou o quê? 4 negativo e 4 positivo. Mais tarde eu vou explicar melhor que para você adicionar algebricamente números inteiros, você vai observar primeiro, os sinais são iguais ou diferentes? Diferente. Quando os sinais são diferentes, eu subtraio. 4 menos 4 é 0. Correto? Beleza?